Bom, então nossa aula da unidade 4, sessão 3, última aula teórica do semestre, é sobre avaliação nutricional em doenças infectocontagiosas. Bom, como existe uma infinidade de doenças infectocontagiosas, a gente vai selecionar algumas, porque basicamente é claro que o curso da doença, a forma que ela afeta, né, que ocorre, a contaminação, o órgão que ele atinge, são diferentes, mas basicamente levam a uma situação muito parecida, que é a desnutrição. A desnutrição afeta o sistema imunológico. Então, assim, basicamente, elas se dão de formas parecidas entre elas, entre esse tipo de doença infectocontagiosa. Então, há uma relação direta entre a desnutrição e o aumento da suscetibilidade a doenças infectocontagiosas, porque devido à desnutrição, normalmente é causada por deficiências nutricionais, e ela causa problemas ao sistema imune. Então, ela afeta a suscetibilidade do indivíduo a desordens imunológicas. Então, ela torna o indivíduo mais suscetível a ter um sistema imunológico mais enfraquecido, o que propicia o desenvolvimento desse tipo de doença. A gente está todos os dias em todos os lugares exposto a micro-organismos, pela nossa alimentação, no ar que a gente respira. De diversas formas a gente está exposto a vírus, a bactérias, micro-organismos que podem, até mesmo picada de mosquito, como é o caso agora da dengue, né? Que estão só ali esperando um hospedeiro, estão ali esperando um organismo para se infectar, para achar um lugar para se nutrir, mas tudo vai depender também de como está o nosso estado nutricional, como está a nossa imunidade. Isso vai determinar a forma que isso vai nos atingir, se vai ou não vai atingir. Então, é muito importante a gente ter essa noção dessa relação mesmo da desnutrição, né, com as doenças infectocontagiosas. Aqui a gente vai falar de duas que são bastante comuns, a AIDS, por já ser comum há bastante tempo, e a Covid-19, por ser uma doença que está bem atual aí, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, de como se dá. Existem muitas outras doenças infectocontagiosas, mas como eu falei, se torna tão parecido o manejo, a avaliação nutricional, que vocês vão verificar que não é necessário de ficar falando de todas, assim, né? E, claro, sempre vai surgir uma doença diferente, uma doença nova, então vai ser preciso estudar, né, cada doença mais particularmente. Mas, falando da AIDS especificamente, então, esses pacientes, eles podem tanto emagrecer rapidamente, cerca de 5 quilos por mês, o que indica normalmente uma associação com uma outra infecção secundária, né? O sistema imunológico está enfraquecido, então propicia, além do HIV, ali, alguma outra infecção, que ocorre em mais de 80% dos casos, ou emagrecer mais lentamente, cerca de 1 quilo por mês, indicando aí uma doença gastrointestinal, uma candidíase, enfim, ou mesmo uma baixa na ingestão alimentar, né? Então, esse paciente não consegue se alimentar mais da mesma forma, acaba reduzindo a ingestão alimentar e ele acaba perdendo peso aí, mesmo que de forma lenta, mas acaba perdendo ao longo do mês. Existem, então, vários tipos aí de emagrecimento, né? O progressivo, somado à diarreia crônica, então, devido a uma diarreia, um problema gastrointestinal que foi falado ali anteriormente, esse indivíduo pode
perder peso, pode ter uma ausência de recuperação de peso, então, mesmo estando em tratamento medicamentoso, mesmo estando em terapia nutricional, esse paciente não consegue recuperar o peso. Um emagrecimento progressivo, sem uma causa conhecida, e aquele emagrecimento maciço que é nos doentes de fase terminal, que é aqueles pacientes que têm AIDS que emagrecem muito num período mais curto de tempo, né? Tem uma perda de peso mais brusca, pois já estão com a doença numa fase mais avançada, né? Terminal. Então, são as formas mais frequentes de emagrecimento nesse tipo de doença. E o nutricionista, então, pode atuar aí na prevenção, na tentativa de recuperação do estado de saúde desse paciente. Então, como se faz a avaliação nutricional nesse tipo de paciente? Então, assim, basicamente, é muito importante fazer toda a avaliação do consumo alimentar, né, como nos outros casos, então recordatório 24 horas de um dia mais típico, ou mesmo um diário alimentar bem detalhado, saber como está o apetite desse paciente, o nível de exercício, né, se ele pratica algum exercício ou não, fazer toda a avaliação de composição corporal, antropometria, então peso, a estatura, composição corporal, gordura, massa magra, a prega cutânea do tríceps, a circunferência de braço, que vão dizer sobre desnutrição, vão permitir também fazer esse acompanhamento para verificar, né, se houve perda de massa muscular com o tempo. E avaliação bioquímica, né? Então, os exames que vão mostrar lá, albumina, transferrina, como a gente viu, que são exames que trazem dados também de desnutrição, porque essas proteínas, elas permitem, né, avaliar se há uma desnutrição, em qual nível que há essa desnutrição. A questão de minerais, cálcio, fósforo, magnésio, zinco, vitaminas B12, folato, vitamina D, que vão aí ser importantes, né, para toda a questão de imunidade, de evitar anemia, de auxiliar na recuperação desse paciente. Então, essa avaliação bioquímica vai permitir trazer uma visão geral, uma visão mais aprofundada, né, também deste paciente nessa condição. Então, basicamente, como a gente falou, vão ser ferramentas que são utilizadas para outras populações, para outros tipos de atendimento, mas que alguma coisa ou outra, você pode ser mais específico para não deixar faltar para esse paciente, né? Então, tem aí AIDS, por exemplo, que é uma prega cutânea ali do tríceps, uma circunferência do braço, por exemplo, que vai nos dizer mais sobre a questão de perda de massa muscular mesmo, né? Os exames de sangue mais específicos para esse paciente também. Aqui nesse caso, por exemplo, a gente tem que estar bem ciente de que é um paciente que não vai buscar perda de peso, e mesmo que ele queira, você não vai ajudar, você vai se preocupar com a recuperação do estado nutricional, né? Normalmente já são pacientes desnutridos, então você vai se preocupar com a recuperação do estado nutricional, não é fins estéticos, né? E sim recuperar o estado nutricional para que esse paciente não o quadro da doença não evolua, né? Não piore. Não evolua para pior, que eu quero dizer, né? Claro que a gente, quando fala em evolução, normalmente a gente está falando de melhora, né, do paciente. É isso que a gente quer, a melhora do paciente, a melhora do estado nutricional. Então, esse vai ser o foco da nutrição numa doença dessas, por exemplo, né? Aqui, existe também uma classificação da desnutrição de acordo com a perda de peso. Então, assim, você pode ter a informação do peso usual desse paciente, quanto que normalmente ele pesava antes
de ser internado, por exemplo, ou de vir te procurar, e você pesa ele atualmente e verifica, então, qual foi o percentual de perda de peso, né? Se ele perdeu de 5% para menos, ele não está desnutrido ainda. Se ele perdeu entre 5% a 10%, ele provavelmente está com uma desnutrição moderada, de 10% a 20%, uma desnutrição intermediária, e mais do que 20% do peso usual, daí já é considerado, então, uma desnutrição severa. Então, vai pesar o paciente agora, né, nesse momento, agora que eu estou atendendo ele, e vou perguntar qual é o peso usual dele, né? Primeiro você pergunta o peso usual, é claro, e depois você vai pesar ele. Aí você vai ter um parâmetro, né? Vai verificar o percentual de perda de peso e vai classificar o estado nutricional desse paciente, até mesmo para você saber qual vai ser a tua conduta nutricional, né? Como que daqui para frente você, como nutricionista, vai intervir aí nesse paciente, se vai precisar de uma terapia nutricional mais avançada, então, enfim. Aqui a gente já entra na questão da COVID, né? Poucos estudos ainda sobre avaliação nutricional nessa população, dados ainda insuficientes sobre a questão nutricional, mas sempre uma preocupação com a desnutrição, né? De se evitar a desnutrição, lembrar que muitos pacientes com COVID não sentem cheiro, não sentem gosto, né? Perdem questão de olfato, paladar, então, por um bom tempo, isso pode levar a uma diminuição do consumo alimentar, o que pode levar também a um quadro de desnutrição. Então, é muito importante ficar atento, né? Então, por isso que cada doença tem uma particularidade, por isso que é muito importante sempre conhecer os sinais e sintomas da doença, independente de qual doença seja, saber como que ela se manifesta, para que você consiga saber no que você vai precisar ajudar esse teu paciente, né? Bom, existe um documento, um fluxograma, na verdade, de atendimento nutricional de pacientes com COVID. Aqui, normalmente, é utilizado em hospitais, mas a gente tem que levar em consideração que, muitas vezes, os pacientes estão saindo do hospital, ainda com sequelas, ou mesmo pacientes que estão no teu consultório, eles não vêm te procurar por causa disso, mas eles já tiveram COVID, e você pode acabar auxiliando eles, né? Mas aqui, falando lá do paciente hospitalizado, por exemplo, depois da triagem, viu que deu COVID positivo, aferiu peso e estatura, faz a triagem nutricional desse paciente, avalia como é que está a mastigação, a função intestinal dele, se ele tem alergias alimentares, como é que está o apetite desse paciente, enfim, se tem dispneia, avalia, faz toda uma anamnese, novamente, com esse paciente, registra lá no prontuário as informações coletadas. Nesse caso aqui, é avaliada a consistência da dieta, né? Qual que é a dieta mais aceita, então, em hospitais, se utiliza muito, questão de dieta líquida, pastosa, enfim, então, a partir dessas informações, de saber como é que está a mastigação, como é que está o intestino, como é que está todo o processo digestivo desse paciente, que é determinada a consistência, é feita, então, a prescrição dietética e depois é feito o acompanhamento para verificar como que está a aceitação desse paciente, se está adequada a consistência. Então, é muito importante, claro, fazer sempre o acompanhamento. Então, assim, a ideia foi trazer essas duas doenças hoje para vocês, para que vocês vejam que o nutricionista em consultório vai ser mais difícil você lidar diretamente com doenças infectocontagiosas, mas o caso de uma AIDS, por exemplo, que o paciente pode te procurar, né, antes de estar hospitalizado,
você pode trabalhar, né, cuidar com a avaliação nutricional dele, buscar informações mais precisas para que você consiga ajudar de verdade esse paciente a evitar aí desnutrição, piorar o sistema imunológico. Questão da Covid, você pode, como eu falei, trabalhar depois, né, da alta já do paciente, ou pacientes que não chegaram a ser hospitalizados, mas que tiveram sequelas, que ainda estão com dificuldade de paladar, de olfato. Então, muitas vezes esses pacientes vêm, né, nos procurar. E saber também que lá no hospital, lá quem está lá na linha de frente, trabalhando com esses pacientes, precisa de um tratamento, de uma avaliação mais específica para esse tipo de paciente. Então, claro, né, não precisa se preocupar, porque se você trabalha no hospital, o hospital tem protocolos também a serem seguidos, né? Esse aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, é um protocolo de um hospital, então, normalmente, a equipe da nutrição já monta esses protocolos e tem protocolos para diferentes tipos de doenças, de infecções. No consultório é mais difícil da gente atender esse tipo de paciente, porque normalmente se está num estado mais crítico, né, ele vai direto para o hospital. E dificilmente a pessoa nos procura porque está com um problema, assim, né? Infelizmente, hoje a nossa nutrição, a nossa profissão ainda, as pessoas nos procuram para emagrecer ou para ganhar peso, né? E é mais raro, assim, alguém nos procurar para imunidade. Eles até falam, imunidade, sim, mas dificilmente esse é o foco principal. Normalmente, esse é um objetivo secundário, assim, questão de imunidade. Então, dificilmente a pessoa está com uma infecção naquele momento. Mas pode ser que esteja, né? Pode acontecer, por exemplo, de um paciente teu, que não de primeira consulta, mas um paciente que já está em acompanhamento contigo, chegar, Nutri, eu, nessa semana eu tô, né, sei lá, com uma eu tive uma intoxicação alimentar, enfim, você pode avaliar esse paciente, pedir alguns exames, ficar atento, pedir para que ele te avise caso ele esteja com uma diarreia crônica, enfim, né? A gente precisa ter o conhecimento para poder orientar, né, os diferentes pacientes. A gente pode dizer assim que nunca apareceu, mas pode ser que apareça um paciente que não sabe mais o que fazer, está com sei lá, uma diarreia crônica, procurou já o médico, não resolveu, fez um exame aqui, não resolveu e vem te procurar porque é a última esperança, pode acontecer, gente. Então, por isso que é muito importante a gente ter o feeling, assim, e basicamente a disciplina, ela nos mostra que a avaliação nutricional, a gente tem umas ferramentas básicas, né, que são a questão dos exames bioquímicos, a avaliação do consumo alimentar, toda a avaliação antropométrica, mas que a gente refina isso para cada tipo de paciente, para cada caso. Então, quanto mais individualizado, mais específico para cada paciente diferente, a gente consegue dar um tratamento melhor e a gente também consegue elevar a nossa profissão, a gente consegue ganhar respeito, né, na nossa profissão, ver que a gente não tem dietinha de gaveta, você não né, não é igual para todo mundo, você trata cada paciente individualmente, você leva em consideração que cada pessoa é diferente uma da outra, então isso é muito importante, né? Então, basicamente, a disciplina nos mostrou isso, que as ferramentas basicamente são as mesmas, mas a gente vai direcionar elas para cada público específico de formas diferentes, né? Basicamente isso. Então, a atividade de hoje é aquela lá da aula de síndrome de Down. Eu fico à disposição para dúvidas. A gente conversa melhor na aula que vem, então, na aula prática.
Boa noite e até a próxima.